Vamos iniciar nosso estudo com oração. Senhor, meu Deus e Pai, rendemos-te graça por mais um dia de vida que tu tens nos dado. Abençoa-nos agora quando vamos estudar a tua palavra. Pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre o irmão Arthur, que está adoentado. Estenda a tua mão sobre a vida dele, sobre a mãe do irmão Olímpio, Senhor. Derrama da tua graça sobre meu pai também, Senhor. E também abençoa este caso da Elisete. O que nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar o rei Joás. Na sequência do estudo dos reis de Israel e de Judá, vamos estudar o rei Joás, que, como todo rei de Judá, se encontra tanto no livro dos reis quanto no livro de Crônicas, né? O segundo Reis, capítulo 12, capítulo 11, nós vemos ali o começo do governo de Joás. E em Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 23. Então, aqui. O pastor Evandro de Souza Lopes, no seu livro Os Nomes Bíblicos e seu Significado, ele diz que Joás significa Jeová é forte, né? Deus é forte. Esse é o significado do nome Joás. Joás não era para ser rei, né? Aí aqui a gente já vê, porque ele era o caçula de todos os filhos de Acasias, né? O que sobrou da Atalia, né? Que ele matou. Tudo indica que ele era recém-nascido quando os seus irmãos foram mortos, mas ele acabou sendo escondido pela esposa do Joiada, como nós vimos na aula anterior, e ele então assumiu com 7 anos de idade. Foi o rei que assumiu com menor idade. Logicamente, que nós temos que entender que ele foi ungido rei com 7 anos de idade, mas ele não exerceu o reino com 7 anos de idade, porque ele não tinha idade ainda para isso. Durante um período do reino dele, quem governou de fato foi o sumo sacerdote Joiada. Mas o que a gente já vê de princípio aqui é que quando as coisas estão na direção de Deus, em Israel ou Judá, né, mas principalmente em Judá, que o templo ficou em Judá, nunca havia a unificação entre o poder real e o poder sacerdotal. Joiada não se fez rei. Ele até foi considerado pelo povo como um rei. Quando morreu, foi sepultado juntamente com os reis. Mas ele não se fez rei, por quê? Porque a descendência real era a descendência da casa de Davi. Então Joás, ele Joiada esperou todos aqueles anos, justamente para que Joás pudesse ser ungido, para não ser um recém-nascido, colocado no trono, para que ele não tivesse aquela ambição, né? De haver um rei que fosse sumo sacerdote ao mesmo tempo. Isso nos mostra o quê? Que isso aponta para Jesus, porque só Jesus exerceu os 3 ofícios, né? De profeta, rei e sacerdote. Então só Jesus, ele reunia isso. Então por isso que Deus permitia esses 7 anos de Atalia, né? 7 anos de Atalia, primeiro porque o próprio povo foi inerte, como a gente estudou na última aula, né? O próprio povo foi inerte e sofreu as consequências da sua inércia. E o povo perdeu a esperança, achando que todos os filhos da casa de Davi tinham sido destruídos, e não tinha sido. Quando Joiada mostra isso para o povo se desperta, faz aquela revolta. Atalia não teve como fazer, mas o interessante aqui é isso, quer dizer, Joiada, como um homem de Deus, que podia até se fazer rei, não se fez, para que não houvesse essa união aí
do poder real com o poder sacerdotal. Isso só com Jesus é que nós vamos ter. Também isso aí aponta para uma realidade com relação à igreja. Isso aí também mostra o quê? Que o poder político nunca deve ser almejado pela igreja. E é bem interessante isso, né? Quando a gente vai nas PC, eu até falava na escola dominical aí, né? Essa última fazendo, a gente está estudando sobre os dons espirituais, e aí eu falava que quando a gente perder a referência do que é a igreja, no seu âmbito organizacional ou espiritual, leamos Atos, né? Que a gente vai voltar a ideia rapidinho do que é. E lá eu falava de quando a igreja ela era oprimida por andar tão próximo de Cristo, né? Se parecer tanto com Cristo, e os seus líderes eram presos, e a igreja ia orar, né? E através da oração ela recebia a operação de maravilhas, recebia a visitação de anjos fazendo, né? Anjo ia lá e libertava e tal. E lá falava justamente isso, que a igreja primitiva, ela não ia recorrer ao político, né? Ela não ia colocar ninguém a se candidatar para poder livrar ela daquela situação. Não, Cristo era o suficiente para a igreja. Né? E essa situação, não havia essa mistura, né, da igreja enquanto e do poder político. Né? Lógico que a igreja ela deve influenciar a sociedade nas tomadas de decisões, e isso é política. O que é a política? A política é a esfera do poder, é onde se tomam as decisões na sociedade. Então é a esfera da vida social em que se exerce o poder. O que é exercer o poder? Exercer o poder é tomar decisões. E a igreja, ela deve se posicionar, ela deve influenciar o povo, a sociedade, a tomar as decisões conforme a vontade de Deus. Ela deve denunciar na sociedade o pecado e as decisões tomadas no pecado. É através da igreja que a sociedade obtém justiça, porque o pecado é a fonte da injustiça. Então a igreja ela tem uma dimensão política, mas ela não pode querer ela exercer o poder político. É só quem pode exercer o poder político é que o próprio Cristo, que é o que vai acontecer no reino milenial. Então a igreja ela tem que entender isso, né? Ela deve influenciar a sociedade, ela deve fazer política, mas não deve ela querer exercer o poder político. Não pode jamais ser a primazia da igreja. Exatamente. Né? E alguns pastores acabam equivocando, porque dizem, por exemplo, no tempo de Davi, ele tinha um temor a Deus, então ali a classe sacerdotal aconselhava, mas eles não misturavam com o poder político de Davi, seria isso daí? Porque alguns, hoje a gente vê alguns ministérios que faz questão de colocar um membro na política e até mesmo não é influenciar, mas determinar que ele deve agir em favor da causa da igreja exclusiva. Aí que está o grande erro que a gente vê hoje, porque hoje o que acontece? Hoje a igreja não faz política, a política que devia fazer, e faz a política que não devia fazer. É como você disse, ela não procura influenciar a sociedade em termos da palavra de Deus, e não toma as decisões. A gente vê várias questões que a igreja deveria se posicionar e ela não se posiciona, né? Enquanto instituição ela não se posiciona, e ao mesmo tempo procura benesses de cargos, procura influência, que é a parte da politicagem, vamos dizer assim, né? Então a igreja hoje, esse negócio, por exemplo, haver membros que sejam políticos, haver membros que sejam candidatos, que sejam eleitos, que exerçam funções governamentais, é louvável, é preciso. Eu não sou contra, desde que não seja pastor, né? Porque o pastor ele foi chamado por Deus para outra coisa. Mas a igreja pode ter mesmo. Agora, não
não para defender aquilo que picuinhas, para arrumar emprego para fulano, para liberar a anistia ou fazer vista grossa para a construção de templo. Isso é uma coisa pequena, né? Não é para isso que a igreja é constituída, para defender o quê? Defender os princípios, os valores do evangelho, aí sim, e procurar influenciar a sociedade em tomar decisões que sejam de acordo com a palavra de Deus. E a Elisélia até me recomendou, falou assim, tem um terreno em tal lugar, que eu fiquei sabendo que é da prefeitura, vamos na prefeitura, eu falei assim, não vamos comprometer, porque vamos supor que até eles venham abrir mão, mas a gente vai estar vinculado, tá certo? Exatamente. Temos que pagar o preço. Exatamente. São essas coisas que não devem ser feitas. Eu estava assistindo um debate na Igreja Batista, na Faculdade Batista, aliás, que estava abordando indiretamente esse assunto. E um dos professores lá, ele levantou algo muito interessante. Justamente isso que o senhor estava falando. Que, na verdade, a igreja tem um representante, não tem problema nenhum. Mas desde que esse representante, ele não venha escandalizar o nome da igreja, né? Ou seja, tudo bem, a igreja quer ter um representante e o jovem, ele tem aptidão e quer ser isso, então a igreja vai lá, vai preparar ele, então ele vai estudar para ser um político. Aí ele citou uma coisa interessantíssima, para não chegar lá em Brasília e confundir os três poderes com a trindade, ficar misturando as coisas, ficar escandalizando o nome da igreja. Então a igreja quer ter um representante, então ele não vai se envolver nos ministérios da igreja, ele não vai ser pastor, ele não vai ser nada, ele vai ser exatamente um membro e vai ser um político. É lógico, porque a vocação dele é essa. A vocação dele é essa. Né? É essa a ideia. Agora, se Deus chamou ele para ser pastor, já não é mais. Então foi Deus quem chamou ele para aquilo. Então se ele for exercer aquela função, ele vai estar fora da direção de Deus. E se ele está fora da direção de Deus, como é que ele pode representar a igreja? Agora, o caso de Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta, mas ele não era de uma classe sacerdotal também ou não? Não. Sim, mas veja bem, mas ele não era rei. Juiz não é rei. É verdade, ele era profeta e sacerdote, mas ele não era rei. É, Ninguém nunca exerceu as três funções, só Jesus. É, Então Davi era rei e era profeta, mas não era sacerdote. E o que tentou ser foi destruído. Saul. Exatamente. Esse é um detalhe que eu acho interessantíssimo, né? Porque quando ele ultrapassou... Foi ali que ele foi reprovado, né? Foi ali que ele foi reprovado. Quando ele tentou... oferecer o sacrifício? Que ali ele ia exercer o tríplice ministério. Ele ia ser sacerdote também. É como se eu diz, a minha glória... Foi o erro de Uzias também. Uzias. Uzias quis juntar... E olha que ele nem era profeta, né? Mas Uzias quis juntar o sacerdócio com o reino. E a lepra veio sobre ele, que é a maldição de Deus mesmo. Coisa que o Jeoiada não se atreveu. Ele tinha todas as condições para assumir o reino, se quisesse. Isso para os nossos dias, né, é um grande aprendizado, né? Quantos eu entendo que não estão perdendo o limite da tolerância divina, né? Perdendo a referência do que é ultrapassar a santidade de Deus, né? E os dons ministeriais, assim, no caso, tem um certo limite, né? Porque vamos dizer que os apóstolos, antes ali de Atos 6, eles até muitas vezes exerceram o papel de diácono. Mas quando chegou ali em Atos 6, eles falaram assim, olha, nós vamos cuidar da palavra e da oração, vamos chamar alguns outros irmãos para administrar, porque em outras palavras, vai acumular muito ofício, vamos ficar enfadado, e por outro lado, não seria justo eles dizerem, ó, tudo depende da gente, porque segundo eu já vi um pastor fazer uma ilustração, que o apóstolo teria esse dedo aqui. Exatamente. E ele é capaz de fazer tudo, mas eu creio que acho que eles não quiseram ser egoístas, vamos compartilhar um pouco, a igreja é feita
de membros, então nós não somos autossuficientes, era isso que eles É, queriam mas, dizer? mas tem aquela coisa também, esse negócio da mão, não é também que ele é capaz de fazer tudo, ele tem contato com todos. Ah, bem colocado, Ele tem contato contato com com todos, gostei todos, disso. né? Mas ele não é a mão. Ah, bem colocado. Olha a saída para mim, Ele não tem é a mão. contato com Com todos, todos. mas ele não é a mão. Tá certo? Então ele é fundamental na mão, não se pode pegar nada sem ele, mas ele tem contato com os outros. Mas você vê que ele não consegue apontar, ele não consegue. Bem, né? essa eu gostei, essa eu falei, essa já. Né? Mas é bem isso. Né? Os dons ministeriais. Eu tenho um pensamento comigo, é o seguinte, que eu entendo que ninguém tem todos os dons ministeriais. Pode até ter todos os dons espirituais, mas os ministeriais não têm. Por quê? Porque a gente vê Paulo, que pelo jeito tinha todos os dons espirituais, mas ele diz que ele não foi chamado para ser pastor. Ele fala que eu não fui chamado para evangelizar e não para batizar. Quer dizer, quando ele fala que ele não é para batizar, quer dizer que ele não era para apacentar o rebanho. Então, ele mesmo diz que ele não tinha o dom de pastor. Então, os Ele era espirituais apóstolo, é possível. ele era profeta, ele era mestre, ele era evangelista, mas ele mesmo diz que não era pastor. Agora, o espiritual é possível. Não, o espiritual é possível, mas eu também No acho caso que é de Paulo. improvável. Paulo, tudo indica que É. ele... Porque, se você for ver na Bíblia, o único dom que não se diz explicitamente que ele tem era o dom de interpretação de línguas. Ele não tem nenhuma passagem explícita, não é? Que ele tenha. Mas tudo indica que ele tivesse. Porque como ele falava mais línguas que todo mundo, eu tenho a impressão que quando ele ensinou que ore para que interprete, então eu tenho a impressão que ele não falaria um negócio desse se ele mesmo não tivesse sido usado em interpretação de línguas. Porque senão ele teria dito, embora eu não interprete. Né? Mas explicitamente, todos os outros dons você vê Paulo falando línguas, porque ele disse que falava línguas, e você vê Paulo profetizando, lá em Éfeso ele profetizou, você vê Paulo discernindo os espíritos em Filipos, você vê Paulo falando a palavra da sabedoria, você Paulo tendo a palavra do conhecimento, Da fé. você vê Paulo com o dom da fé, né? Você vê Paulo operando maravilhas, né? E você vê Paulo falta um, curando, né? Você vê, a Bíblia mostra Paulo todo, todos esses. Não existe nenhuma passagem que diga explicitamente que Paulo está interpretando línguas, mas deduz. Né? Mas os outros dons você vê Paulo em todo momento, você vê explicitamente Paulo exercendo todos esses dons. Então Paulo tinha os 9. Então se Paulo tinha os 9, é possível alguém ter 9. E se bem que, como eu disse outro dia, aí, que não é politicamente, não é da política do Espírito Santo dar todos os dons para uma pessoa. Ele pode dar, mas ele prefere distribuir para a edificação de todos. Né? Agora, o ministerial, eu tenho comigo esse pensamento. Porque já que Paulo que era Paulo, disse que não tinha um, então... E eu acho que até para o mente dos nossos dias, né? Fazer um agradecimento do camarada, né? Que é muito arriscado. E o próprio Paulo recebeu ali o espinho na carne para ele não se exaltar. Então, quer dizer, até isso, né? Se Paulo naquela época tão crente, imagina. Eu só queria fazer uma colocação aqui dentro. Joás também, indiretamente, ele está apontando para Cristo, né? Porque a mesma depois do tempo neotestamentário, né? Vem Cristo. Né? O povo achou que Deus não falava mais, tá? Então vem Cristo. Vem Cristo expressa. E como a gente falou da outra vez também, que esse período de 7 anos que Israel ficou aparentemente sem esperança, sem Messias, aponta também para a grande tribulação. A grande tribulação, é isso mesmo. E Joás a mesma ideia, né? O povo achou que tinha acabado, mas Joás vem trazer a esperança do povo novamente. A esperança do e povo, Jesus vem trazer também a salvação do povo. E aí então Joiada coloca Joás. Então Joás, no primeiro período, né, ele não reinou efetivamente. Quem governou
foi Joiada, mas Joiada só governou depois que ungiu a Joás como rei. Então ele era uma espécie de um regente. Ele nunca se arrogou o direito de ser rei. Essa humildade que a gente viu e essa questão que a gente fala. E enquanto, e isso a gente vê no versículo 2, né? E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, o Joiada o dirigia, quer dizer, Joiada era o regente. Então, durante todo esse período, Joás, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por quê? Porque o Joiada não só governava o povo, mas fazia questão de ensinar Joás no caminho do Senhor. Pastor, isso eu tiro como um aprendizado muito grande, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo na escola dominical, na sala de jovens, sobre a importância dos idôneos na igreja, sobre a importância dos anciões, sobre a importância daqueles que já viveu mais e tem uma referência espiritual e de sabedoria um pouco mais ampla do que nós jovens, né? Aqui é interessante, Joás estava na sua mocidade, né? Mas tinha um conselheiro, tinha uma referência, né? A gente vê isso com Davi também, quando esqueci o nome lá, o Aitofel estava ao seu lado, ele também, Davi era assim, Davi dava a palavra de sabedoria, Davi, né? A palavra de sabedoria, como que ele deveria agir. Isso eu entendo a joiada aqui, com Joás, de um grande aprendizado para nós também, né? Eu acho que o grande mal, eu falo como jovem, né? Da nossa, isso está entrando na igreja, infelizmente, de nós jovens perdermos a referência dos mais idôneos, né? Dos mais velhos. Então, por eu entrar no Google e hoje pegar a informação que eu quiser, eu desprezar os idôneos, né? E não é assim. E não é assim, muito pelo contrário, né? Aliás, um provérbio antigo diz isso: se o jovem soubesse e o velho pudesse, não haveria no mundo que não se fizesse. Né? Então é bem isso. A união do jovem com o idoso permite se superar tudo quanto é obstáculo. Porque um tem a experiência e o outro tem o vigor. Então é isso. Se o bom colocasse em prática, hein? Então é isso que aconteceu aqui, né? Porque com a junção dos dois, o tempo foi restaurado. Né? Exatamente, com a junção dos dois, o tempo foi restaurado. Joiada, ele não só ensinou a palavra de Deus a Joás, mas fez o povo ter um novo pacto com Deus. Né? Está lá em 2 Crônicas 24:16. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor. Então é interessante isso, porque os estudiosos entendem que foi nesse momento, nessa época aí, que surgiu o primeiro profeta literário aí, que foi o Joel, né? Existe um entendimento que o profeta Joel, ele surgiu nesta época da história de Israel. Então ele seria o profeta mais antigo, né? Quando eles fazem o pacto para ser o povo do Senhor e destrói o templo de Baal, tal, e Joiada ensina Joás, dirige Joás nos caminhos do Senhor, é sintomático que surge então o primeiro profeta literário, que é Joel, que vai prometer o derramamento do Espírito Santo para o povo de Israel, que ainda não se cumpriu, porque a gente tem que lembrar bem que a profecia de Joel, ela tem dois momentos, né? Ela tem o primeiro momento no dia de Pentecostes, mas ela tem um momento ainda não cumprido, que é lá um pouquinho antes do milênio. Né? No momento que Israel se converte a Jesus, ali na proximidade da Batalha do Armagedon, na iminência da Batalha do Armagedon, é quando vai se derramar o Espírito Santo sobre Israel e ele vai ser o povo de Deus. Porque ele ainda hoje não é o povo de Deus. Existem judeus que se convertem,
Mas Israel, a nação de Israel, não se converteu ainda. Né? Então, aqui, se Joel aparece, se é nessa época que Joel aparece, faz sentido isso, é justamente Deus já apontando para Israel que eles vão ser o povo do Senhor. Não nesse pacto que Joiada fez, que eles romperam, mas mais à frente. Então, o próprio Deus, quer dizer, na união do rei, do sacerdote e do povo, ele levanta um profeta para mostrar que Deus não está tudo perdido. Quer dizer, é o contrário do que a gente viu no Reino do Norte. No Reino do Norte a gente vê que com Jeú, e foi a aula anterior que a gente estudou, Jeú há o fim. Né? Quando Jeú não quebra com os bezerros de Jeroboão, ele não quebra com os pecados de Jeroboão, na verdade, dali para frente você só vai ter a dinastia de Jeú, e ali para frente você vai ter uma anarquia militar. Quer dizer, ele sela, ao mesmo tempo que se sela o destino do Reino do Norte para a destruição, Deus mantém a esperança no Reino do Sul. Né? Deus mantém essa esperança no Reino do Sul. Quer dizer, quando se destrói o culto a Baal no Reino do Norte, mas não se quebra com os pecados de Jeroboão, o Reino do Norte sela o seu destino para a destruição. Aqui, quando se destrói a casa de Baal, o povo faz um pacto e Deus levanta um profeta com a promessa de que esse povo seria realmente o povo do Senhor. E aqui é interessante a harmonia que tinha, como você falou, né? Do rei, do sacerdote, e aí o profeta que entrou. Mas aqui a gente vê aqui, acho que no versículo 10. Então todos os príncipes, 24, 10, né? Se alegravam, trouxeram oferta e lançaram a arca até acabarem a obra. Então havia uma harmonia ali, né? E eu imagino que a construção do templo era o chamatriz da coisa, né? É a reconstrução, né? A reforma. A reforma. O que a gente percebe? A única coisa que não se tirou, para variar, e a gente tem estudado isso ao longo aqui dos reinos de Judá, o único problema é no versículo 3. Tão somente os altos se não tiraram, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Foi o que eu disse desde que a gente começou aqui o reino de Judá, tinha sempre esse senão. Quem vai tirar os altos aqui, o único que vai tirar os altos vai ser o rei Ezequias, que eu já falei para vocês que Ezequias é que vai tirar os altos. Mas esse mau costume aqui de ter altares e se sacrificar fora do templo de Jerusalém. Esse mau costume o reino de Judá vai perpetuando. Né? Desde Roboão lá, a gente viu que esse é sempre o senãozinho, nenhum rei vem e consegue tirar, só Ezequias que vai tirar lá na frente, mas esse mau costume, quer dizer, nunca há uma perfeição, né? Nunca há uma perfeição. Então, porque isso aqui era a quebra da lei, né? A lei era bem clara, só podia sacrificar no templo, mas eles tinham mantido esses altos, né? Essa herança aí daquele descuido ainda lá de Saul, que deixou o tabernáculo, não reuniu o templo. Quando Davi procura lutar e não constrói o templo, Salomão constrói o templo, mas o povo continua sacrificando nos altos. Né? O que não era correto. É uma imperfeição. Né? Porque é através desses altos que eles tinham aí não era uma idolatria tão grave quanto a do Reino do Norte, mas aqui era um costume que foi obtido dos gentios, né? Dos moradores primitivos de Canaã. Né? Então tem sempre aquele restinho, aquele costume do mundo. Isso aí a gente sempre vai ter no meio da igreja. Sempre vai ter alguma coisa cultural, alguma tradição, alguma coisa que, mesmo nos momentos de avivamento, como esse aqui. Né? Isso aqui a gente não vai. No caso, os judeus tornaram-se indignados quando Jesus diz para aquela mulher, aquela pecadora samaritana, que ia chegar um tempo, mas ele falou que ia ainda chegar um tempo que os verdadeiros adoradores... Não, mas já era aquele tempo, ele disse. Agora ele não deixou, com essa palavra, ele não deixou
os judeus mas indignados? lógico. Porque onde já se viu ele falar algo desse que se na lei está escrito que tem que ser no templo? Com certeza, mas não tenha dúvida. Mas é porque ele já via que o templo já estava É corrompido. porque o templo foi estabelecido para a lei. O templo foi estabelecido para a lei. Com ele é o templo. Ele não falou mesmo, derribar este templo e eu reconstruirei em 3 dias? O templo agora é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Tanto que tem muita gente aí, que a gente até falar, que aí, com base nisso, diz que esse negócio de construir templo já é um negócio de paganização, e eles defendem isso, por isso que não tem igreja, e esse negócio de você construir igreja, tem um pessoal aí que defende isso. A graça não tem templo. O templo mas não é isso. Os crentes não tinham templo, pode ver lá no livro de Atos, não tinha mesmo. Mas por que não tinha construção de templo? Cultural. Não é porque era cultural. É porque, primeiro, nos primeiros momentos da igreja, a igreja se reunia no templo de Salomão. Quer dizer, eles ainda não tinham entendido que não era ali. Aí, ou então nas sinagogas. Mas aí depois houve a perseguição. Aí eles foram expulsos das sinagogas. Aí o templo foi destruído. E no Império Romano, a igreja também foi destruída. Então, até o ano 200 e pouco, eu me lembro agora, quando a gente estudou aquela tese lá da teologia dos pequenos grupos, fala, né? No ano 200 e pouco, até o ano 200 e pouco, era proibido ter templo. O Império Romano proibia ter templo. Então, os crentes não tinham templo, por quê? Não tinham autorização para ter. É simplesmente por isso. Depois que foi autorizado, eles começaram a construir templo. Então eles fazem uma junção de Constantino com a construção de templo, para dizer que isso já é uma distorção doutrinária e tal, e que por isso não pode ter igreja, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem um lugar para se reunir. Agora, o que não pode é ter a mentalidade da lei, quer dizer, achar que só se serve a Deus no templo. Como muita gente hoje acha, né? Que vai para a igreja, na igreja é santo, fora da igreja você pode fazer o que quiser. Aí sim, Deus só está presente no templo. Isso é uma distorção. Né? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas ter um lugar para se reunir não é pecado nem é proibido. Né? Não tem nada desse problema. Tanto que Jesus ia à sinagoga para se reunir, porque eles começaram a se reunir, a sinagoga foi criada no cativeiro da Babilônia, porque o templo estava destruído, eles tinham um lugar para se reunir. Quando eles voltaram a reconstruir o templo, mesmo assim eles continuaram se reunindo. E Jesus ia à sinagoga. E em nenhum momento ele disse depois para o povo não se reunir mais. Não tinha nada disso. Paulo ia pregar em sinagogas. Então, não há nenhum mal em haver local de reunião. Isso não existe na Bíblia. O que nós não temos hoje é que na lei o templo era a presença de Deus. E hoje a presença de Deus está em nós. Isso aí a gente precisa entender. Né? Agora, no templo, vamos dizer, né, tem o templo da Igreja Batista. E de repente um grupo pede para a presidência celebrar um culto. Às vezes nem sempre a direção vai deixar. No caso de Jesus, quando ele chegou até o templo, a direção não contestava, assim, ou porque eles consideravam como... Não, mas ele ia ao templo para cultuar. Mas e aí o sacerdote não estava dirigindo a palavra? Então, quer dizer, Mas não tinha direção de palavra no templo. No templo era só o sacrifício. Só nas festividades, que quando tinha a leitura dos salmos, pelos cultos. Fora disso, não, era só para sacrifício. É que o principal da sinagoga, ele aleatoriamente chamava um, tanto que ele chama lá aleatoriamente Jesus, e ele lê aquele texto se cumprindo em Isaías lá. Lógico, o pessoal se reunia para estudar a palavra no templo, mas não era um cerimonial. Não tinha. Não. E os crentes iam para um lugar lá, que era o alpendre de Salomão, para se reunir e fazer culto. Né? Mas era essa ideia, né? Que ainda estava no comecinho da igreja, ainda não tinha ainda essa ideia completa da separação do judaísmo e tudo. Agora, o que é interessante é que a gente vê que a situação do templo, como o templo é o lugar da presença de Deus, o templo
é interessante a gente ver que ao longo da história de Israel, conforme o rei que nós tínhamos, o templo era abandonado ou não. Então veja bem que o templo foi totalmente abandonado durante o governo da Thalia, a ponto do rei Joás estar lá ter sido, não, do Joás ter sido escondido lá. Aí o que se faz? Quando se faz o avivamento, qual é a preocupação de Joás? Reformar o templo. Reformar o templo, restaurar. Por quê? Porque ele estava bem. Até então ele não tinha tido nenhum cuidado desde Salomão. E como ele ficou fechado, tudo, então a Joás, e você pode ver muito bem isso, nos períodos de avivamento, sempre o rei procura arrumar o templo. Josias foi a mesma coisa. Josias, Ezequias, né? Então, ele procura a reforma do templo. E aí é interessante, e Joás se caracteriza por isso. E olha que quem manda fazer isso não é o Joiada. É o Joás. É ele quem manda. Tanto que o Joiada, ele cumpre a ordem. Então, o que a gente percebe? A primeira coisa que Joás faz, quando ele já tem condições, a gente não tem a idade que ele fez isso, mas quando ele já tinha condições para governar, o Joiada sai de cena, não é? E deixa o Joás governar. Acaba sendo conselheiro. Isso. Aqui, ó. E qual é a primeira providência que ele toma? Mandar reformar o templo. Você vê como um rei que é a prioridade do rei é a casa do Senhor. São as coisas de Deus. Né? Então isso aí mostra que quando nós estamos na direção de Deus, a prioridade sempre são as coisas de Deus. Aqui, ó, em 2 Crônicas 24, 4. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Isso. Então, quando ele assume, a primeira coisa que ele efetivamente faz é cuidar das coisas de Deus. Então, a gente aprende aqui que quem faz o que é reto aos olhos do Senhor, ele dá prioridade às coisas de Deus. Lá, no tempo da lei, a prioridade era o templo, era algo material. Mas hoje, é o que Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós precisamos ter. Eu conversava com um irmão essa semana e ele falava exatamente isso, que ele sempre ensina os jovens da igreja dele isso. Quer dizer, as coisas do mundo são importantes, você deve estudar, você deve progredir na vida, você não podemos ser alienados do mundo. Mas a prioridade tem que ser as coisas espirituais, as coisas de Deus, em primeiro lugar. A estrutura da casa de Deus. Lá em Itaquera tem um rapaz muito bem sucedido, né? Bem sucedido profissionalmente. Eu me lembro que anos atrás, eu um adolescente, aí eu tava chegando no culto lá na sede, ele tava descendo do carro, né? Um monte de coisa, eu falei, eu te ajudo aí e tal, você me ajuda, me ajuda e tal. E aquela correria. Aí ele falou assim, Olímpio, do nada, ele falou assim, Olímpio, entenda bem uma coisa e aprende. Você quer ser bem sucedido lá fora, faça direito aqui dentro. Estruture aqui dentro. Então é por isso que eu corro tanto. E aquilo eu impregnei no meu coração e eu sempre pensava, né, eu preciso fazer direito dentro para eu ser bem sucedido lá fora. E eu sempre segui esse princípio e realmente é uma excelente fórmula. Faça direito dentro da casa de Deus, você vai ser bem sucedido lá fora. Então é aquilo que fala Deuteronômio, né? Que as bênçãos são condicionais. A salvação, não, né? Que o Senhor já pagou. Mas as bênçãos são condicionais. Se eu der prioridade ao Senhor, né? Ao reino, então as demais coisas... Aliás, não são as demais coisas, né? São todas as coisas, né? Às vezes a gente fala assim, as demais coisas... As demais, todas as coisas. 6:33? Tudo muito está feito. E o demais, as demais coisas, mas veja bem que não é isso que está aqui escrito. Né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão... Todas as coisas materiais. O comer, o beber, o vestir. É disso que ele está falando, das necessidades materiais. Né? Que precisam ser supridas. Né? Mas que a prioridade é aquilo que é eterno. Então, Joás, ele fez isso. Né? Ele
colocou no coração dele renovar a casa do Senhor. E deu ordem nesse sentido. Né? Ele deu ordem, a gente vê aqui, Verso 8. lá em 2 Reis, no capítulo 12, diz assim: disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daqueles que passam o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar dela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou os sacerdotes Joiada e os mais sacerdotes, e eles disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai pelas fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa. Aí veio o gasofilácio. E a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que estavam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão subia com o sumo sacerdote, contavam e sacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Interessante, ainda fazer a manutenção. Exatamente, fazia a manutenção ainda. Agora vocês veem que interessante aqui, que o rei deu a ordem e o pessoal não deu a mínima. Isso não acontece hoje, não. Né? Sei lá. O pessoal não deu a mínima. Por quê? Porque Joás era novo, o pessoal não estava ainda acostumado a obedecer a ordem do rei e tal. De repente, o rei viu que não estava nada sendo feito. E chamou o Joiada a atenção. Por isso que eu disse que foi uma iniciativa do Joás. Não foi uma iniciativa do Joiada. Né? E Joiada e os sacerdotes cumpriram a decisão. E eu achei interessante essa capacidade de administração do Joás. Não é? Ele falou: olha, então vocês não vão mais tomar dinheiro. Se não é para reparar a casa, não vão tomar dinheiro de ninguém. Meu Deus. Quer dizer, se vocês têm que pegar o dinheiro e aplicar naquilo que foi colocado. Né? E controlavam. Né? E esse controle, essa transparência foi tão boa que ninguém cobrava deles. Não tinha tribunal de contas, não precisava ter tribunal de contas. Mas por quê? Porque havia transparência. Eu gosto muito disso. Quando enchia, se contava o dinheiro e se sacava. Vai ver que foi aí que a Igreja Universal começou com aquele, lembra? Que pegava aquele saco e tudo. Só que não há transparência nenhuma. O segredo aqui, o que a gente aprende aqui? Gosto muito dessa passagem para pedir dinheiro para o povo. Né? Mas aqui a gente ensina, o que se ensina aqui? Que, primeiro, a obra de Deus se faz com dinheiro. Quer dizer, não é errado pedir o dinheiro. Certo? Segundo, existiam contribuições obrigatórias, que é esse arrolamento, a avaliação de cada um, e voluntárias. Mas terceiro, tinha que ter prestação de contas, transparência. Tá? É isso que a gente precisa. E quarto, a gente até aprende, quarto, você só pode colocar pessoas para cuidar do dinheiro, pessoas que sejam idôneas, pessoas que tenham credibilidade da comunidade. Você vê que ninguém, como é que eles diziam aqui? Ele contava, aqui na frente, diz aqui, o versículo 15, também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Então isso não quer dizer
como muita gente usa hoje em dia, não se pode pedir relatório da igreja, não se pode pedir para ver nada, porque isso aí é desconfiança. Olha aqui, em Joás, ninguém pedia conta, mas não pediam conta porque eles obravam com... Porque eram pessoas idôneas. Eu acho, esse cuidado, Paulo, ele tinha. Lá em 2 Coríntios... Não, lá em 2 Coríntios... Também outra passagem que se usa muito para contribuição, mas na parte que... Só fala na parte que interessa. A parte que não interessa, olha aqui. Versículo 8 e 18. 2 Coríntios 8 e 18. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que nos é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Então, Paulo se cercou de duas pessoas que tinham credibilidade e idoneidade dos irmãos para com ele levar o dinheiro que ele tinha arrecadado para Jerusalém. Duas, né? E isso é interessante, duas, porque, né? Duas. E olha que ele era apóstolo. Ele era o pai na fé daquela turma. Ninguém diria que Paulo era ladrão, mas ele era cuidadoso e zeloso. Por quê? Porque ele queria transparência. Dinheiro na igreja tem que ter transparência. É isso que Joás nos ensina. Joás mandou fazer. E outra coisa, não era uma pessoa só que cuidava do dinheiro. Você vê aqui que tinha os escribas... É isso que eu ia falar. Os escribas e os sacerdotes. Para dar margem de desconfiança. Tem uma denominação aí que ela é interessante. Ela coloca mensalmente um relatório, no painel da igreja mesmo. Quanto entrou, tal, o andamento. Que essa igreja, inclusive, é interessante, que até a diretoria da igreja, né? Fazem parte e tal. Que ali é tudo muito bem descrito. Eu lembro que na empresa anterior onde eu trabalhei, sempre gostava de dar uma passada lá na parte que era de manutenção dos computadores, lá o pessoal ficava fazendo as manutenções e tal, passava lá, tomava um café, conversava com eles. Aí um dia eu cheguei lá e um deles falou assim: Olímpio, mas eu quero ser pastor. Mas por que, meu filho? Recebeu o chamado? Não é porque é o salário do pastor aqui. Começou porque uma pessoa havia saído e essa pessoa era membro da diretoria da igreja, ia deixar todas as planilhas lá. E como eles foram formatar o computador, eles abriram aquilo lá, tudo estava mostrando, né? E realmente muito interessante, o detalhamento de tudo, quanto entrou, quanto saiu, o salário que era pago ao pastor, porque são pastores integrais salariados, o salário do, com o pastor, e ali tudo muito bem detalhado, quanto entrou, quanto tinha no caixa, e aonde ia ser aplicado, como ia ser aplicado. Então, tudo isso é válido, né? É válido e deve ser assim. Deve ser assim. Embora, às vezes, alguns ministérios ficam com medo de transparência para que alguns avarentos não fiquem questionando. Mas tem que ter transparência. É o caso que esse rapaz falou: quero ser pastor porque eu creio que ele viu que aquele pastor talvez estaria ganhando mais do que ele. Né? É uma opção. Essa é a ideia mesmo. Eu entendo os dois lados, né? Entendo esse lado que realmente tem que ter, e de fato, né? Mas talvez venha uma outra pergunta. Será que todo mundo tem estrutura para ver? Né? Nem todos têm. Nem todos têm. E tanto que hoje, se a igreja colocar um relatório transparente, né, para todos os membros ver, entre aqueles membros, alguém vai levar informação fora e vamos dizer que coloca até na parede. Aí corre aquele perigo de ameaças externas, de sequestro,
a direção é um pouquinho complicado, Os né? dias de hoje é muito complicado. É né? muito. Eu Tanto me- que hoje tem uma opção que diz que tem algumas igrejas que está dando preferência do membro já depositar o dízimo direto na conta da igreja, Ah, é melhor. que é mais seguro. Porque hoje elementos aí fora estão de olho na direção, né? E aí tem algo também muito interessante. Quando Deus fala lá em Deuteronômio que o rei não era para juntar muito cavalo, muito poder, muita riqueza, e essa palavra perdura hoje. Porque pode ver, algum pastor, algum ministério que está vivendo acima da média, ele é alvo de sequestro. Ele tem medo de andar até sozinho. E ele andando dentro da média, eu creio que ele não vai ficar com medo de sequestro. Esse outro lado também fica uma questão, né? Uma questão. Que o caso desse rapaz aí falou assim: eu quero ser pastor, mas tudo indicou que ele estava já almejando Salário. o salário, a viver uma vida acomodada. Então aí nos faz também lembrar daquele levita que ele andava, acho que está em Juízes, né? Que ele estava procurando comodidade. E tem muitas pessoas que ele não está interessado no chamado, mas está procurando acima do chamado a comodidade. Comodidade, né? Mas isso é tão sério, né? Que esses dias eu vi lá uma reportagem falando realmente da questão do pastorado, né? Quando entra na estabilidade, quando vira a questão da profissão e realmente como uma profissão e não como exercer a coisa no âmbito espiritual, né? Que é um Não deixa de ofício, uma ser- vocação bem diferente. É uma diferença. não deixa de ser uma profissão, de fato, mas que ele deixa a coisa técnica, não espiritual, que é uma junção dos dois. Né? E aí, se ele fica como uma coisa técnica, ele fica cego, tão quanto Eli, que não enxergava mais, tornou-se acomodado, porque a Bíblia nos relata que ele estava assentado, além de assentado, ficou obeso, não exercitava mais, e quando soube da notícia, acabou a cadeira caindo e quebrando o pescoço. Então, muitos aí que estão com o pescoço quebrado. Uma vez que está com o pescoço quebrado, não tem mais cabeça, não tem mais direção. Na verdade. Interessante, né? E aí o caso do Joás, ele tinha essa direção, mas é interessante que ele tinha essa direção enquanto o sacerdote também era vivo, hein? Quando você se bate a vida. Então hoje, se um pastor, se ele deixar o Senhor Jesus como cabeça dele, dirigindo, então ele há de ser bem sucedido. Mas se o Senhor Jesus morreu na vida dele, não é mais centro da vida dele, então aí vai acontecer o que ocorreu com Joiada. Justamente, é o que vem nos ensinar isso, né? Entendo aqui essa dobradinha, né, de Joiada e Joás. O Joás, ele ouve, né? Ele ouve, ele olha como referência. Joiada era muito mais velho que Joás, né? O que a gente vê. E ele não despreza, né? Muito pelo contrário, retém o que é bom e na sua administração. Né? É aquilo que eu falei lá atrás, a questão dos jovens na igreja olhar para os mais velhos como referência, né? Interessante. E nós temos Jesus, que agora é um sacerdote eterno que não morre. No caso, aí ele não teve o privilégio de ter o Joiada eternamente com ele, né? É justamente essa ideia. Se ele tivesse, não ia talvez suceder. Porque enquanto o sacerdote estava vivo, pode ver que ele era bem sucedido. Então nós temos esse privilégio, que Jesus, sendo nosso sacerdote, a gente sempre procurar ser fiel a ele, porque ele é eterno. Então, Bem isso que você falou mesmo. Porque quando o pastor ele tem como referência o sacerdote, que é Cristo, ele vai ser bem sucedido no seu pastorado. então, a semana passada, eu fiquei muito bravo com meu filho. Ah, E
a minha mãe, né, que é a avó dele, aí estava sendo velada aí no cemitério de Vila Formosa. E aí depois que foi sepultado, aí eu falei assim, olha, eu vou para casa. Aí ele me convenceu, não, vamos lá para casa, que a gente almoça lá. Só que depois, na vinda, você me deixa em algum canto, eu pego o metrô e vou evitar o transtorno do trânsito. Aí ele concordou. Aí fomos lá para casa dele, almoçamos tudo. Aí ele falou, pai, agora eu dou a carona para o senhor, que era o carro do meu genro. Aí ele falou que ia me deixar em determinado lugar. Não deixou. Felipe, o que nós concordamos, eu quero estar, né, em pé. Aí ele fez questão de levar até em casa. Só que eu fiquei muito bravo com ele, porque a Elisele até deu razão para ele. Né? Não, mas ele quis poupar, né, você pegar metrô e tudo. Mas não, mas se ele parasse e dissesse, olha pai, eu quero confirmar o que nós combinamos, mas se eu quiser, eu levo o senhor até em casa. Não garantiu. Eu falei assim, olha, eu não criei você para deixar de honrar aquilo que trata. Fiquei bravo. Mas aí tem a misericórdia, né? Do pai. Pai tem misericórdia. A gente estava falando aqui para fazer essa transição, né, para essa segunda fase de Joás, falando do sucesso dele com Joiada, né? E Joiada como sacerdote auxiliando ele. E a questão do pastorado hoje na administração da igreja, que a gente está falando de recursos, quando ele tem Jesus como seu sacerdote também conselheiro, ele tem sucesso no seu pastorado. E o segredo era a transparência, como a gente diz. Né? Era a transparência. E o que a gente percebe é que mesmo com toda essa transparência e a obra sendo feita, o que acontece? Azael vem contra ele. Quer dizer, a vida cristã nunca está livre das dificuldades. Você está em comunhão com Deus, você está dando prioridade às coisas de Deus, mas o inimigo vem. Né? O inimigo vem. E o que fez Joás? Né? Ele pegou as coisas santas, e também como todo ouro, e mandou para Azael, rei da Síria, né? E ele se retirou de Jerusalém. Quer dizer, ele não invadiu Jerusalém. Foi feito um pacto, né? Se pagou, né? Uhum. Lá em Crônicas é interessante que isso se deu já no período da segunda fase de Joás. Né? Então já se tem um verdadeiro castigo de Deus, vamos supor assim. Mas não se está livre dos adversários virem contra você. Mas o que é bonito é essa transparência, como você disse, é essa cooperação de todos. Né? A Bíblia fala tanto do Joás, como fala dos pedreiros, fala dos príncipes, enfim. Todos estavam unidos para reparar e renovar o templo do Senhor. Né? Aqui, ó, 2 Crônicas 24, aqui falou uma coisa interessante, 10. Então todos os príncipes e todo o povo se alegravam. Exatamente. E trouxeram a oferta e lançaram. Eles se alegravam, havia uma alegria em fazer. Exatamente. Por quê? Porque havia transparência. Todos colaboravam. Né? Havia uma obra de todos. Ferreiros, serralheiros, enfim, toda essa turma. E o 18 que o senhor leu, o Joás, ele tomando essas coisas santas... a gente vai voltar para falar daqui a pouquinho, tá. na sequência aqui. Tá. Então, o que acontece? Todos estavam continuamente sacrificando o holocausto na casa do Senhor. Todos os dias de Joiada. É o versículo 14 do 24 de 2 Crônicas. Né? Havia uma continuidade. Não, obrigado. Né? Havia toda essa
esse empenho no sacrifício contínuo na casa do Senhor, a continuidade, a perseverança, todos os dias de Joiada. Ele conseguiu levar o povo a se sentir como o povo do Senhor. Levou o povo à adoração. Levou o povo à adoração. Mas aí o Joiada morreu com uma idade longa, 130 anos, e foi sepultado junto com os reis. Por quê? Porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Eu gostei muito dessa expressão, fez bem. Por quê? Porque foi o que Jesus fez também. Andou fazendo bem. E nós também devemos fazer bem. Diferente quando a Bíblia vai mencionar em Crônicas, o Reis, falando, né? Fez o que era mal. Que era mal. E o que é fazer bem? Fazer bem é levar o povo a adorar a Deus. 2, manter o povo adorando a Deus, servindo a Deus. Isso que é fazer bem. Né? Mas aí vem a segunda fase. Fala aí, amigo, a segunda fase. Aí vem a segunda fase. E é interessante quando a gente faz essa transição, né? Porque parece que a gente está falando de duas pessoas distintas, né? Nessa transição de Joás, né? Parece que quando a gente vai falar agora, a partir do verso 17 de 2 Crônicas 24, 17, né? Que em Reis... Não, acho que aqui está mais explícito isso, né? 24, 17 vai falar sobre a idolatria de Joás, né? De Joás. Parece que a gente está falando de um líder totalmente diferenciado do que foi, né? Que a gente indiretamente não consegue racionalizar isso, né? Então ele vem, desde pequeno, criado aos olhos de Joiada, né? Aprendendo a lei do Senhor, aprendendo a cuidar. Ele faz uma obra extraordinária, né? Reforma o templo, lidera toda a construção, leva o povo à adoração a Deus. E quando chega nessa perca de Joiada, entra em idolatria. Né? É muito complicado isso que a gente traz para os nossos dias, né? O esfriamento, né? Esfriamento. Tem um avivamento na igreja, o povo está no fervor, mas de repente alguma coisa acontece que entra o esfriamento, né? A tristeza. Olha, né? então aí, ó, o caso que o professor falou sobre o nome, o significado do nome, Joiada está dizendo Jeová sabe ou conhece. Então é o caso que você está dizendo. Quando o povo perde o conhecimento, quer dizer, perde Joiada, aí vem Oséias, né? Que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quer dizer, eu tenho conhecimento que obedecer a Deus é muito importante, temer a Deus é importante, confiar no Senhor, aquela fé obediente, genuína, é importante. Né? Qual a referência do nome mesmo? O Joiada é Jeová sabe ou conhece. É interessante, é isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, quando você está dizendo, no caso de referencial, bem colocado. Referencial. E, na verdade, até o Joás ele sabia, porque ele passou desde pequeno até essa idade sabendo. O problema é que agora ele colocou mais em prática. E importante, a referência do nome Joiada, né? Joiada que eu estava vendo aqui, Jeová conhece. Jeová conhece. E quando ele morre, acabou o conhecimento. Acabou o conhecimento de Deus. Ou seja, ele até sabia, mas não colocava em prática. Eu estava aqui falando, quando o senhor se ausentou, que quando a gente vai para o versículo 17 do capítulo 24, parece que a gente está falando de outra pessoa. Exatamente. E começou com o quê? Com a bajulação. Olha aqui. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. Veio pela bajulação. É interessante quando o diabo não te destrói de um jeito, ele vai pelo outro. Vai pelo outro. Minha mãe sempre falava, minha finada mãe, quando o diabo não te derruba, ele põe uma escada. Aí você sobe na escada, aí ele tira a escada e o tombo é maior. E será que eu tive um professor de doutrinas na Batista e ele jovem assim, mas muito iletrado, assim, conhecia muito. E um dia
eu fui levar ele a fazer a abertura trimestre na igreja, a gente vindo, conversando e tal, e falou uma coisa interessantíssima. Ele falou assim: Olímpio, hoje eu tô na fase mais perigosa da minha vida, porque eu sou jovem, Deus me concedeu a graça de conhecer a sua palavra, e hoje, Olímpio, eu tenho no meu coração, e peço para Deus nunca me deixar esquecer que é a graça dele que me capacitou, porque hoje, repetidas vezes, cultos terminam, ensinos terminam, e eu venho ser bajulado. Eu tenho cautela quanto a isso, porque isso pode me derrubar. Exatamente. É algo assim, a Bíblia, quando fala dos aduladores, é um problema muito sério. E foi o que aconteceu com Joás, né? Joás, ele ouviu os príncipes de Judá. Ele não ouviu a Deus. Ele não ouviu o exemplo. E aí nós como temos uma outra, como se fosse uma outra pessoa. Aí o que começou? A primeira coisa que acontece: e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém enviou profetas entre eles. É por isso que se entende que Joel é dessa época. Tá. Para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Veja bem, começo do livro de Joel, o que o começo do livro de Joel diz? O começo do livro de Joel, ele fala de pragas. Não é? O que ficou do lagarto comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai ébrios e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho por causa do moço, porque tirada é da vossa boca. Né? Então, o que se fala aqui? O que a gente percebe é que Joel é levantado justamente para isso. Porque Deus começa a falar pela natureza. É assim que ele age no tempo da lei. Se você pegar lá as maldições em Deuteronômio, a primeira coisa que ele manda tirar é a chuva. Né? Lá as maldições lá em Deuteronômio 28, a primeira coisa é natureza, para que o povo sente... Aqui em São Paulo tem... Deus está falando um pouco. Exatamente. Não é só aqui em São Paulo, é o país inteiro. Né? Então, o que a gente percebe é que Deus começa a levantar profetas. Por quê? Joiada morreu, mas Deus não abandonou o povo. Entendeu? Joás morreu, mas Deus não abandonou o povo. Né? Mas Deus levanta o profeta. Né? E além do profeta, o próprio filho do Joiada, né? O Zacarias. Zacarias. Tá demais aqui. Tá. Alô? Alô? Você, Olímpio, ouviu falar um caso de um menino, falar em profeta? Diz que um menino de 10 anos em uma igreja profetizou e depois morreu dentro de 2, 3 dias para saber que era Deus. Isso nesse caso aí. Na verdade, tem vários que não diz aonde que é a igreja, o pastor. Isso é boato. Boato, aí não diz. Esse menino de 10 anos profetizou. Pois eu tenho ouvido falar isso aí. Eu não sei. Eu vi na internet, mas essa irmã não conta a igreja, não tem fonte, não tem fotografia, não diz o pastor. Não tem fonte. Nada. Tô ouvindo falar muito disso aí. Tá na internet, né? Sobre informação. É algo suspeita, né? A gente fica sem saber. O que, aqui no verso 17, né? Aqui eu tiro um aprendizado interessante, né? Porque quando há o elogio, a bajulação, eu não preciso mais de Deus, né? Não vou mais no tempo. Exatamente. É justamente que... É aí que a coisa começa. E aí o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo revestiu a Zacarias, o filho do Joiada, o que se pôs em cima do povo e disse: assim diz os Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Você vê que aqui nós vamos ter de novo o profeta contra o rei. Né? O próprio sacerdote contra o rei.
Né? E aqui é interessante no 2 Crônicas 24:19, vai dizer: porém enviou profetas entre eles para fazer tornar ao Senhor. Ou seja, Deus ainda queria um relacionamento. Porque Deus não abandonou. Né? Os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E aí é o que Jesus vai falar lá na frente: Jerusalém, Jerusalém, tu Que que mata os profetas. E é aí que eu vou lembrar. Esse Zacarias aqui é o que Jesus fala dele. Lá justamente quando ele fala que Jerusalém, Jerusalém mata os profetas, ele cita. Ele fala assim: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Qual o evangelho? Mateus 23:35. Esse Zacarias que ele fala aqui é exatamente esse Zacarias que está aqui. E por que Jesus fala desse Zacarias? Porque não morreu mais ninguém mais depois desse Zacarias? Não é. E aí é interessante, porque no cânon judaico, vocês sabem que 2 Crônicas é o último livro. Na ordem judaica dos livros do Antigo Testamento, é o último livro. Qual que é o último? 2 Crônicas. Na ordem da... Tanto quem tem a Bíblia hebraica, aquela Bíblia hebraica que acabou da marcha bem, o último livro é 2 Crônicas. Na ordem. Então esse é o último martírio que está registrado nas escrituras hebraicas. O primeiro martírio Abel. é Abel, lá do Gênesis. E o último é esse aqui, né? Zacarias. Então, por isso que Jesus disse, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, porque ele está falando das escrituras hebraicas. Né? Então é uma demonstração de que o cânon judaico é inspirado. Né? Quando o pessoal aí critica, principalmente a Igreja Romana, porque o cânon judaico que foi estabelecido oficialmente na reunião deles em Jâmnia no ano 90 e pouco, e que não contém aqueles 7 livros que a Igreja Romana colocou depois no Concílio de Trento. Né? Eles eram lidos, eram lidos nas sinagogas, a gente não, mas não foi considerado inspirado. E aqui essas palavras de Jesus, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, ele mostra que é esse o cânon. Tá? Por isso que o Baruque, Macabeus, Judite, Tobias, aqueles acréscimos de Esther, não são livros inspirados. Tá? O próprio Jesus fecha aí esse 2 Crônicas. Então, no cânon judaico, quer dizer, Jesus falou isso antes do ano 90 e pouco, quando eles estabeleceram oficialmente o cânon. Mas Jesus já tinha falado antes, então é ele que autentica. Então, esse Zacarias, o próprio filho do Joiada, o rei mandou matar. Olha que ponto chegou o Joás. E aqui o mais impactante é que ele manda matar, ele é apedrejado no pátio do templo que ele mesmo informou. No pátio do templo que ele mesmo informou. E ele sabia a importância que tinha tudo aquilo. E entre o santuário e o altar. Né? O que é pior ainda. Entre o santuário e o altar. Quer dizer, o santuário aí é o lugar santo, o altar é o altar de sacrifício. Então, tudo indica que ele estava indo levar o incenso. Porque ele entrava, os sacerdotes entravam, pegando o incenso, o próprio fogo, né, do altar, e ele ia lá queimar, colocar no fogo no altar do incenso. Quer dizer, ele ia adorar a Deus. No momento que ele vai adorar a Deus, ele é morto. Será que profetas do século XXI, ele não é morto no templo? Tranquilamente. Por falar, por trazer a solidez das escrituras? Será que ele não é morto no templo? Lá ele ofereceu um sacrifício, mas nos dias de hoje, por falar a Bíblia na sua essência, ele é apedrejado. E ele tranquilamente. Mas o Zacarias, o que ele disse antes de morrer? O Senhor o verá e o requererá. Eu acho que aí é onde encerra-se na consciência de Joás. Né? Tudo bem, você fez, mas o Senhor vai te requerer.
Né? Isso mostra também que a gente estava na lei, né? Na lei. Porque o Zacarias, ao morrer, e ele é o último mártir aí na sequência do cânon, ele diz assim, o Senhor o verá e o requererá. Então, o último mártir da antiga aliança, ele diz, o Senhor o verá e o requererá. O primeiro mártir do cristianismo, ele já diz outra coisa. Senhor, não lhes imputes este pecado. É a diferença da lei e da graça. Não é? Estevão, morrendo, o que ele diz? Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas aqui na lei, o Senhor verá e o requererá. E é lembrado por Jesus. Né? Então há uma diferença. Nós, como mártires, não devemos dizer o Senhor verá e o requererá. Nós devemos fazer como Estevão. Senhor, não lhes imputes este pecado. É diferente aí a lei da graça. Né? Mas aí o que aconteceu? Mas Deus estava na lei mesmo, Deus vai requerer. Mas e esses algozes aí que tem? Não, mas veja bem. Deixa a vingança do Senhor. A vingança é do Senhor. Nós não podemos nem desejá-la. É, só deixar por conta do Certo. Senhor. Aqui, veja bem, Zacarias, ele não se vingou. Ele deixou na mão de Deus, né? Mas isso é apenas na lei. O Estevão, também por falar a verdade, foi apedrejado e morto. Mas Estevão já teve outro comportamento. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo. Cristo, no momento do seu suplício, disse, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, nosso comportamento é outro. Né? Deus não vai deixar de se vingar. Mas o comportamento é outro. Você vê que isso é próprio da graça, porque na grande tribulação, os mártires da grande tribulação, eles já agem igualzinho Zacarias. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 6 e 10. 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então é diferente. Você vê que na volta, na grande tribulação, os mártires, já na glória, vão pedir a vingança. Né? É próprio de quem tem a graça. Né? Nós temos a graça e nós temos que distribuir a graça. É diferente. Mas vamos voltar lá. Mas Deus, em um ano, aí é que vem o Azael, o rei da Síria, e vai lá. E o que Joás faz? Né? Que estava com poucos homens. E destruíram dentre o povo todos os príncipes do povo. E o seu disposto enviaram ao rei de Damasco. Quer dizer, os príncipes que tinham sido a causa, olha como Deus é justo. Os príncipes que tinham sido a causa da bajulação e da idolatria, eles são mortos. Não é? E o exército tinha poucos homens, mas mesmo assim, eles executaram juízos contra Joás. Né? Retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joabe e o mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não sepultaram nos sepulcros dos reis. Vocês veem que interessante? O Joiada não era rei, foi sepultado no sepulcro. E o Joás, ele perdeu a credibilidade do povo, perdeu a... Você vê como a bajulação ela é ilusória, é uma arma do diabo mesmo. Doce ao paladar e amargo ao estômago. Exatamente. Né? O povo não... o povo ficou ressentido com aquele assassinato do Zacarias. E a primeira oportunidade que tiveram, olha bem, Deus fez os sírios ferirem o rei, porque ninguém tinha coragem de ferir o rei. Ele ficou ferido. Ele entregou todas as coisas santas para Azael. Você vê o desprezo. A quem antes dava prioridade às coisas de Deus, ele entregou as coisas santas e o ouro para o rei Azael. E Azael foi embora. Não invadiu Jerusalém por causa desse pagamento, essas coisas. Mas o povo, quando ele foi, em vez de cuidarem dele, acabaram de matar. Né? Que bajula. E a Bíblia até coloca o nome de quem
conspirou contra ele, um amonita e um moabita, né? E aí ele foi morto. Zabate e Jeozabate, filho de Zinrite, a moabita. E quanto a seus filhos e a grandeza do seu cargo, depois do estabelecimento, está escrito no livro dos reis. Então, olha que triste fim o de Joás, né? Um rei que começou bem, um rei que foi bem instruído, um rei que foi guiado nos caminhos do Senhor, muito bem aconselhado, Aprovado por Deus, mas que se deixou levar pela soberba, pela bajulação, e se tornou um idólatra, um assassino, um ingrato, e acabou sendo repelido pelo seu próprio povo. Perdeu até o sepulcro dos reis. É assim que acontece. A Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real. Mas se nós deixarmos de seguir a Deus, se nós deixarmos a instrução do Senhor, a soberba pode nos levar à perda de tudo. Porque não sepultar no sepulcro dos reis mostra bem a desonra. Ele ficou desonrado totalmente. E o nome dele quer dizer: Jeová é forte. Então, quem se levanta contra Deus é destruído. Que Deus nos guarde, que nós nunca sejamos como Joás, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este dia de estudo da tua palavra. Que nós não sejamos como Joás, mas que possamos ser como Joiada. É o que nós te pedimos e agradecemos.